Esse vídeo curto é para você saber se o curso de bruxaria xamânica é ou não feito para você. Bom, eu vou apresentar de maneira bem resumida alguns tópicos da aula e o que a gente tem planejado como proposta para esse curso. E aí, quem sabe você queira participar com a gente e seja uma proposta espiritual que faça sentido para você. A proposta desse curso de bruxaria xamânica é de, principalmente, explorar as raízes xamânicas da bruxaria e de desenvolver cada vez mais o contato com os espíritos da terra, com os espíritos da natureza e também ampliar a nossa comunhão com os deuses antigos, né? E como proposta desse curso, existem três principais eixos. O primeiro é de proporcionar para cada praticante um bom lastro para realizar suas próprias práticas espirituais. Ou seja, te munir com várias ferramentas energéticas que vão possibilitar você atuar sobre o seu próprio campo, saber realizar limpezas, purificações, proteções, tanto do seu próprio campo energético quanto do seu ambiente. Treinar você em práticas de visualização, centramento, meditação, projeção de consciência, trazer uma boa rotina energética, tanto de alinhamento quanto de higiene psíquica, para que, independente do caminho espiritual ou caminho mágico que você vai seguir, você saia com um bom lastro, uma boa base, às vezes até mesmo para sair explorando por conta própria alguns voos espirituais, algumas jornadas mágicas que você queira iniciar. Então, esse é um primeiro compromisso, ter uma boa base energética para que você possa ter uma maior autonomia espiritual. Justamente pensando nessa autonomia espiritual, uma outra proposta do curso é de trazer um desenvolvimento psíquico, que no português, claro, seria uma abertura de mediunidade, por assim dizer. Seria abrir os nossos sentidos internos, os nossos canais de percepção, para ter contatos direto com os deuses, com os espíritos, sem ficar necessitando sempre da presença de outra pessoa ou necessitando de um oráculo. Isso também traz uma autonomia, porque a partir disso nós conseguimos ter nossas próprias experiências místicas. Nós não precisamos ficar acreditando sempre no que o outro diz ou no que está escrito em um determinado livro, porque a partir de várias técnicas de êxtase, técnicas de transe, a gente consegue abrir a nossa canal de percepção. Tanto às vezes depende muito da pessoa, né? Se vai ser algo mais auditivo, algo mais de projeção de consciência, algo de visualização, mas seria essa abertura das nossas capacidades psíquicas, abertura de dons espirituais, para que nós possamos ter o contato direto com os seres espirituais, com os guias, com as energias. Também uma outra proposta do curso, já que é de uma bruxaria muito xamânica, muito voltada para os nossos aliados espirituais, para ter contato com as medicinas espirituais deles, existe o contato com os espíritos, que seria a descoberta e o contato com esses guias. E em especial na bruxaria xamânica, nós falamos de guias que são aliados da bruxa, aliados da natureza. Então, nós vamos ter tanto os animais de poder, chamados de familiares, né? Como também a presença dos espíritos ancestrais, como dos seres encantados, o povo feérico, dos devas, dos povos dos mundos superiores. É uma proposta de formação onde você não só vai conhecer quais são os espíritos que te regem, que são seus guias, que são seus guardiões, mas também aprender como que você vai conseguir se comunicar com ele e fortalecer essas relações. Dentro do curso, eu separei, então, em 9 sessões, em 9 meses, dentro de 2 ciclos. O primeiro ciclo, que seria esse ciclo básico relacionado aos 4 elementos. Logo no primeiro mês, você vai aprender sobre tanto a história da bruxaria xamânica, né, mas uma breve história da bruxaria tradicional e da bruxaria moderna, para você poder se situar. Você vai aprender a criar um próprio altar na sua casa, um altar de bruxaria xamânica. E nele, quais técnicas que você pode realizar de prática diária. Então, tanto práticas de oração, quanto de alinhamento, de equilíbrio energético, de purificação, práticas diárias até mesmo para expandir nossas capacidades psíquicas, para conseguirmos treinar os nossos sentidos sutis. E tudo isso logo no primeiro mês para dar uma boa base para a pessoa. Nós focamos muito durante o curso todo em técnicas de autoconhecimento e logo na primeira sessão nós passamos por um teste relacionado aos 4 elementos para nós podermos enxergar, observar a nossa vida e ver qual está a qualidade dos nossos 4 campos, né? Do corpo físico, do corpo emocional, espiritual e mental, e estabelecermos algumas estratégias de intervenções mágicas que a gente vai realizar durante o curso, buscando uma cura e uma harmonização desses corpos. Por ser uma sessão do elemento ar, nós vamos falar muito de magias do elemento ar. Então, a gente vai fazer magia de mantras, utilizar orações para purificações, orações para algumas canções, na verdade,
para purificação, canções para imantar objetos, a utilização mágica das músicas. E também, além de utilizar os cantos, as orações, nós vamos utilizar a magia de palavras dentro do elemento ar, que são magias do plano mental. Nós vamos também trabalhar muito com a mente e autodisciplina e a purificação dos nossos sentidos, trabalhando aqui sim os sentidos físicos, né, visualização, a concentração, depuração do paladar, para depois podermos progredir para os sentidos etéricos. Trabalhamos muito com relaxamento, concentração e várias técnicas de autodisciplina, utilizando a respiração tanto como um veículo para induzir o transe, induzir o estado alterado de consciência, mas também a respiração enquanto um instrumento mágico. A sessão número 2 é do elemento fogo, onde a gente vai acessar os poderes desse elemento e também realizar várias práticas já relacionadas com magia de velas. Nós vamos trabalhar muito a proteção pessoal, a proteção através de técnicas de escudamento, de centramento. Nós vamos falar muito de aterramento e, a partir do elemento fogo, perceber como que nós conseguimos trabalhar a nossa energia pessoal, né? Então, a partir daqui, realizando várias defesas espirituais, trabalhando o nosso próprio campo, trabalhando a nossa própria aura e, como um complemento, né, nessa parte de magia de velas, nós vamos começar a lançar nossos primeiros feitiços para os propósitos que nós queremos, né? Amor, prosperidade, saúde, utilizando essa magia de fogo. E discutimos também sobre algumas questões que referem à ética, já dentro da linhagem da bruxaria xamânica. O nosso terceiro portal é o portal do elemento água. E quando nós falamos do elemento água, a gente fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, se anteriormente nós estamos falando do elemento fogo enquanto as nossas energias, aqui nós vamos falar dos nossos sonhos, dos nossos símbolos. Então, vamos falar sobre como interpretamos nossos sonhos, como que através deles nós conseguimos contatar os deuses, os aliados, receber mensagens espirituais através da incubação de sonhos. Tudo a partir dessa sessão você vai poder sair sendo um sonhador consciente, realizando alguns trabalhos mágicos enquanto você dorme, né? Por ser a água também muito relacionado com a lua, aqui nós vamos falar da deusa das bruxas, né? A deusa tríplice, quais que são os papéis, os atributos, né? E como que nós podemos desenvolver a nossa relação com a deusa e os atributos especiais que a deusa assume dentro do caminho da bruxaria, que é diferente de outros caminhos matriciais, né? Nós vamos trabalhar também com aromaterapia, com expressões de mediunidade, vamos falar muito sobre a sabedoria do elemento água. E aqui a gente inicia um pouquinho da saúde e higiene dos nossos corpos sutis. Se na sessão 1 nós estávamos falando sobre as práticas diárias, aqui nós vamos falar sobre as práticas semanais. Práticas de alinhamento do nosso corpo com banhos energéticos, sprays, óleos mágicos. E, claro, já que nós estamos falando também da Lua, como que a gente consegue, durante esse período semanal, realizar algumas celebrações com a Lua e também nos alinharmos ao ciclo lunar. A sessão número 4 é a sessão do elemento terra. E quando nós estamos falando do elemento terra, já falamos da deusa, vamos falar do deus das bruxas, o deus de chifres, o deus da vegetação. E, bom, o elemento terra, nós vamos falar sobre as plantas de poder na bruxaria, que às vezes são chamadas de caminho dos venenos, né? Então, nós vamos falar sobre como que funciona a utilização dessas plantas, dessas plantas mestras, das plantas professoras no nosso caminho. Introduzo vocês ao conceito de encruzilhada das bruxas, né? Uma encruzilhada que existem 6 portais e dentro desses 6 portais existem caminhos com outros desdobramentos, com 6 ofícios, 6 trabalhos sagrados que a bruxa pode exercer no mundo. Aqui fazemos magia prática, né? Já utilizando ervas, criando amuletos, fazendo magia com plantas, principalmente com as ervas brasileiras, vou ensinar um pouquinho sobre a magia delas. E começamos a falar já sobre a natureza das entidades, quais são os tipos de seres espirituais que existem e o grau de consciência de cada um deles. Aqui nessa sessão 4, nós trabalhamos muito fortemente com o alinhamento da nossa alma tríplice, como que nós podemos realizar processos energéticos para fortalecê-las, centramento cristalino, a utilização dos cristais, né, na terapia dos chakras. A partir daqui, nós realizamos também jornadas xamânicas. Então, alguns de vocês sabem que existem os animais de poder.
Nessa sessão número 4, nós vamos atrás da erva de poder, da planta de poder e do nosso cristal de poder. Para a partir disso a gente conseguir até começar a realizar algumas intervenções energéticas em nós, no nosso próprio campo, mas também com outras pessoas. É o que a gente chama de missão entre mundos, né? E aqui na seção 4 trabalhamos a proteção energética de ambientes também. Esse primeiro ciclo, como você pode ver, ele é mais generalista, mais básico, para poder fornecer um bom aporte de conhecimento sobre o seu próprio campo energético, sobre funcionamento de energia, que vai ser útil para você em qualquer campo que você siga. O ciclo 2, ele já é um ciclo mais específico, que ele vai falar dos clãs das famílias espirituais, que são os aliados da bruxa. Aqui nós estamos falando de 4 clãs espirituais, cada um deles associado a um dos 4 elementos, a uma das 4 direções e também a uma das missões, um dos ofícios, um dos trabalhos sagrados. O primeiro que a gente começa a trabalhar são os espíritos vermelhos, que são os nossos animais de poder, né? Os aliados. Aqui nós vamos falar sobre os mistérios da árvore xamânica, da árvore da vida, né? Então, desbravar o mundo inferior, o mundo médio, o mundo superior, como que nós lançamos o nosso espírito para realizar o voo da bruxa através deles. Falamos sobre o nosso totem animal, descobrimos quem é o animal de poder, o animal sombra e o animal luz. Falamos sobre Animal Magic, né, que é como que funciona os animais dentro da feitiçaria, como que a gente pode, através do contato com os animais de poder, realizar curas dos nossos planos interiores, né? Aproveitando que a gente está falando já de animais, dessa vitalidade, do sangue, desses espíritos vermelhos, nós falamos da sexualidade sagrada dentro da bruxaria e também da magia sexual. Aqui entra um pouquinho dos mistérios, sim, do sagrado masculino, do sagrado feminino, né? O que seria plantar a lua, o que seria plantar o sol, algumas práticas de magia sexual, né? E também falamos sobre questões de gênero dentro da bruxaria, de polaridades. Uma sessão, um portal, esse da sessão 5, muito relacionado à nossa humanidade. Por isso que ele é muito interessante, né? O portal de número 6, né? A sessão 6, ela vai falar dos espíritos negros, que são os espíritos ancestrais, os espíritos humanos que desencarnaram, né? Então aqui é um trabalho bem necromântico, né? Nós vamos montar o altar dos nossos ancestrais, e ancestrais aqui de 5 linhagens diferentes, né? Mas falando apenas de 3 aqui, os ancestrais de sangue, da nossa família mesmo, os ancestrais da terra que a gente habita, né? E os ancestrais de espírito, que são ancestrais ligados às nossas iniciações, né? Aprendemos a montar esses altares para eles, algumas bases da necromancia, do que a gente chama de mediunidade também. Falamos como que funciona a reencarnação e o acesso a vidas passadas dentro da bruxaria xamânica, visto que nós temos um trabalho também de cura de vidas passadas, de trabalhos energéticos e xamânicos mesmo em relação a elas. Falamos um pouquinho do conceito de karma, mas o quanto que ele foi deturpado, né, pelo esoterismo, e falamos um pouco do conceito de karma dentro da tradição do budismo e na tradição ocidental, e como que isso poderia se encaixar ou não dentro da bruxaria. Falamos sobre maldições familiares, a evolução dos espíritos e como o nosso trabalho de bruxaria xamânica é um trabalho de desbravar os 3 reinos espirituais, né, dos 3 mundos espirituais, o mundo inferior, médio e superior. Aqui a gente trabalha muito com o mundo inferior, que não é um mundo negativo. Aqui é a terra dos animais de poder, é a terra de descanso dos nossos ancestrais, é a terra dos sonhos, é uma terra de regeneração, de cura. Existem diversos aspectos, tanto desafiadores quanto também curativos, né, dentro do mundo inferior. E nós trabalhamos sobre eles. Ah, Também falamos sobre encaminhamento de espíritos, né? Então, na Umbanda, no kardecismo, não tem a desobsessão, o encaminhamento de espíritos sofredores. Na bruxaria também tem coisas parecidas, mas utilizando as nossas técnicas, as técnicas do nosso caminho, que aí sim, são técnicas de bruxaria mesmo, né? As nossas 2 outras sessões desse segundo ciclo são dos espíritos alvos, que são os espíritos celestes, e dos espíritos verdes, que são os espíritos encantados. Quando nós falamos dos espíritos alvos, esses espíritos que são os devas, né, os pequenos deuses, os seres do mundo superior, aqui a gente vai falar sobre a roda do ano na bruxaria xamânica, que tem algumas divergências, né? Nós aprofundamos ainda mais nosso treinamento sensorial e energético para a gente ter contato com o mundo superior,
com a nossa verdadeira vontade, com o nosso propósito divino e também com estes seres que são seres celestes, né? A gente vai ter uma visão mais cósmica, mais kármica daquele grande destino. E para isso também a gente acaba utilizando até mesmo o tarô para entender o caminho iniciático. O tarô, principalmente nos arcanos maiores, ele mostra lições espirituais muito importantes e caminhos de iniciação que estão em todas as escolas iniciáticas e inclusive na bruxaria. Então a gente vai fazer uma análise de iniciações da bruxaria e correlações delas com os mistérios maiores do tarô. A seção 8 dos espíritos verdes. Os espíritos verdes são aqueles que têm o sangue verde, né? Os espíritos da natureza, os seres encantados. E aqui é muito legal, porque a gente vai falar do folclore, da ética no trabalho mágico com seres encantados, né? Os espíritos nativos, então a cuca, o saci, a curupira, as mães d'água. Fazemos uma jornada de projeção de consciência para realizar algumas alianças, né? Jornadas até o reino das fadas. Trabalhamos o conceito de Fatmate, né? E como que nós realizamos alianças espirituais com esses seres. E várias técnicas, tanto de feitiçaria, voltadas a um ativismo ecológico, né? Então a gente vai aprender a realizar a benção das águas, ativações de vários sigilos em prol de causas ambientais e trabalhar profundamente com o espírito da terra, reconhecendo o genius loci, né? O espírito do local, o espírito da região, mapeando as forças dos locais que você tem acesso, quais tipos de força espiritual que estão ali, como que você pode realizar trabalhos energéticos, se alinhando com a força dos ambientes, né? E também temos algumas práticas de contato com os seres do folclore brasileiro. Então é uma sessão muito voltada para os espíritos desta terra. Nesse sentido, nós formamos a nossa encruzilhada, né, com os 4 clãs aliados da bruxa. Mas existe uma antípoda superior a esses 4 pontos, que aí nós falamos do reino dos deuses, né? Que já aí nós falamos dos deuses de devoção, da deusa. Aqui nós aprendemos conceitos como a diferença entre evocação e invocação. Falamos muito sobre a estrutura ritualística, os instrumentos mágicos na bruxaria xamânica, quais são os ritos de passagem, aqui a teoria, pelo menos, né, dos processos de incorporação e canalização, conceitos da divindade, falar de imanência, de transcendência, como funciona a puxada do sol, a puxada da lua, como que a gente fortalece o contato com os nossos deuses de devoção. E aí, uma coisa que é quase pondo o pé no caminho, né? A gente vai falar sobre os mistérios iniciáticos, sobre as iniciações, sobre o sacerdócio, né? A gente vai aprender a tecer uma cerimônia para nós, vamos realizar uma jornada pela encruzilhada das bruxas, consagrar uma bolsa da bruxa, uma bolsa medicina do nosso caminho. E para quem concluir esse cronograma, né, para quem fizer pelo menos 8 das 9 sessões, tem um convite para realizar uma sessão presencial, onde aí sim nós aprofundamos mais tudo o que foi feito, e aí tem essas práticas de incorporação de seres espirituais, de aliados, em diversos níveis de consciência. Esse é um cronograma resumido. Caso vocês queiram conferir o cronograma completo, vê o link do formulário de inscrição do nosso curso. Como eu disse, a jornada tem duração de 9 meses. Ainda tem algumas vagas para a turma, porque caso você queira participar. O valor da mensalidade nesse momento para a turma de 2024 é de R$ 100 e também super conversável quanto a esse valor, podemos entrar em outros acordos. E, bom, uma jornada de 9 meses, com muita teoria, muita prática e, na medida que você se permitir, também de muita transformação. Se você tem interesse por esse cronograma, se você quer participar por esse tipo de treinamento, entre em contato comigo que a gente pode ver qual turma que está próxima de se iniciar. Eu vou ter uma agora, dia 23 de março, e quem sabe você não faz parte dela. Um beijão, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.